vou fazer caminhada e correr no bosque ou na lagoa, eu olho para aqueles carvalhos, aquelas árvores e vejo que eu não sou nada. Ele é grande. Se as árvores são tão grandes, imagine o nosso Deus. E nós somos pequenos. E aquele que se vangloria em se achar que é alguma coisa, nós não somos nada. A Bíblia diz em Isaías que Deus considera todas as nações uma gota de água, dentro de um balde. O que é o presidente da França, dos Estados Unidos, do Brasil, aos olhos de Deus? Para Deus, todas as nações são uma gota d'água num balde. Mas Ele é Deus. Vamos abrir em Neemias capítulo 2. Estamos nesse propósito. As crianças já vão ser liberadas. Já foram, Renata, é isso? As crianças, se tiver de chamar, pede a Andréia. Não estou vendo a Andréia, está um silêncio aqui no santuário, né? Ela deve estar organizando outras coisas aí. Vamos ler Neemias, capítulo 2, versículo 1. Do mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. E disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei. Não havia lugar para onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra.
Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Pai, nós oramos e lemos a Tua palavra, oramos para que o Senhor fale conosco, abra os nossos ouvidos e os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas e ouçamos as maravilhas da Tua lei. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Estamos em Neemias durante várias semanas. Você está com o boletim, deve ter entendido que nós estamos há 52 dias de oração. Hoje é o dia 8º. Resta-nos aí muitos dias pela frente. Se esforce para fazer a leitura desses textos de Neemias que estão lá no boletim. Você que veio hoje à noite e não pegou o boletim a semana passada, pegue o seu boletim, confira, leve, coloque na sua Bíblia. Não sei aonde você gosta de orar. Alguns oram no banheiro, outros oram no chuveiro, outros oram no quarto, outros oram no quartinho de guerra. Não importa. Reserve esses dias. Debruce-se em cima desses textos. Faça paráfrases dos próprios textos. Aplique-os em situações paralelas suas, do Brasil e da igreja. E não vamos nos calar até que vejamos o Deus Yahvé de Sabaote, o Senhor dos Exércitos, dando vitória ao seu povo. Paulo diz em Colossenses 4:2 que nós devemos perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Nós cantamos essa música mais uma vez porque todos os domingos vamos lembrar de Neemias, que em hebraico seu nome significa aquele que Deus conforta. Neemias é uma figura do Espírito Santo, o Consolador, que encoraja a ajudar em tempos tão difíceis e sombrios. Neemias é uma figura do Espírito Santo que vem nesses dias à igreja brasileira, a mim, a você e ao Brasil, para dizer: não temas, eu te fortaleço, eu te sustento. Neemias é a figura de um líder que Deus precisa levantar nos nossos dias, na sua casa, no seu trabalho, na escola onde você está. Você pode ser Neemias, tentando liderar pessoas deprimidas, abatidas, tomadas pelo medo, assoladas pelo caos, pelo estado sombrio, crítico dos muros derrubados de Jerusalém. Esse é o retrato que nós olhamos para a economia do Brasil. Esse é o retrato que nós olhamos para uma parcela da sociedade brasileira. Fora disso, ainda temos uma igreja que ainda está muito aquém do patamar que Deus tem para ela. Fora isso, nós temos desafios e gigantes à nossa frente que torcem contra o progresso do país. Nós temos inimigos do lado de fora. Nós temos inimigos do lado de dentro. E esses inimigos precisam ser vencidos. Não serão vencidos em nossa força, mas o livro de Neemias dará a mim e a você estratégias para vivermos esses dias maus e termos a vitória. Hoje à noite eu quero falar de 3 evidências de fé na vida de Neemias, no capítulo 2. Já quero referendá-las e voltar depois sobre cada uma delas. 3 evidências de fé. Ele teve fé para esperar. Ele teve fé para pedir. Mas também ele teve fé para despertar os outros, para animar os outros e encorajar. Talvez o último é o mais difícil, porque nós estamos aqui também aos domingos tentando encorajar você,
tentando encorajar a igreja, que muitas vezes parece que vem para um culto arrastado. Nós precisamos ter fé para esperar, fé para pedir, fé para desafiar e despertar os outros. Vamos para o primeiro, ter fé para esperar. O capítulo 2 começa com a menção do mês do calendário judaico da época. Até hoje os judeus têm o calendário deles é um calendário lunar, o nosso é o solar. Nosso calendário é o calendário do Papa Gregório, gregoriano. Mas os judeus vivem nesses dois calendários. Aliás, são 3 calendários das 3 religiões monoteístas que delimitam esse mundo global. O cristianismo legou-nos o calendário de Gregório. O islamismo legou o calendário de Maomé desde o século 7 depois de Cristo. E os judeus, que vêm antes dos cristãos e muito antes dos muçulmanos, têm o calendário lunar, o bíblico. É importante nós sabermos disso, porque o calendário gregoriano ocidental nos diz que o dia começa à meia-noite. Mas em Gênesis 1, os dias começavam à tardinha, com o pôr do sol. Todos os dias na Bíblia são iniciados os dias da criação de Gênesis ao pôr do sol. Talvez é por isso que até hoje, quando avistamos o pôr do sol, há uma nostalgia na humanidade. Os executivos e os funcionários das empresas saem das empresas estressados para um happy hour. Nessa hora, à tardinha. Talvez pensando que poderá ser preenchido ali, a lacuna preenchida que somente Deus vai preencher. Mas talvez quando o horizonte nos aponta um olhar nostálgico, é que talvez a criação está dizendo muito mais que saudades do Criador. Era esta hora que todos os dias Deus vinha se encontrar com a humanidade. À tardinha. Meia-noite não é hora de começar dia algum, é hora de dormir. Ademir deu risada. É hora de descansar. É a hora que alguns lugares das trevas, eles fazem práticas em oculto, abomináveis a Deus. Esta é a hora dos filhos da luz descansarem. Até Cristo disse no Evangelho de João, 12 são as horas do dia, 12 são as horas das trevas. E Paulo diz-nos em Efésios capítulo 5, como filhos da luz, andemos na luz. Mas o texto nos desafia ao calendário do verso 1, capítulo 2, no mês de Nissan, que é mais ou menos março e abril do nosso calendário. Volta para o capítulo 2, verso 1. Pastor Felipe falou-nos domingo à noite passado sobre isso. Verso 1 do capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, em que mês? No mês de Quisleu. Mas que mês de Quisleu é esse? Equivale ao nosso mês de dezembro. Então vamos fazer as contas. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 4 meses. O primeiro ponto que eu estou mencionando aqui é que ele teve fé para esperar. Os crentes de hoje, eles querem começar um jejum de 7 dias e já ter a resposta no primeiro dia. Os crentes de hoje, eles querem fazer um propósito, uma campanha em determinada igreja e já obter resultado imediato. Não existe nada automático. Nós, como povo de Deus, precisamos discernir os modus operandi de Deus. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que outorga e coloca em nosso coração diretrizes. Mas essas diretrizes divinas são permeadas por um peso em nosso coração. Há 4 meses Neemias está orando. Há 4 meses Neemias está no cotidiano dele. Ele era um simples copeiro, servindo ao rei. Não espere grandes milagres em grandes portas. Deus faz grandes milagres nas coisas mais cotidianas.
minhas e suas, no nosso cotidiano. Não é à toa que o último versículo do capítulo 1 diz: e nesse tempo eu era copeiro do rei. Quero aproveitar e abrir um parênteses. Quem é você? Aonde você está? Há lugares que o pastor Fernando não pode entrar. Há lugares que os pastores mais conhecidos de mídias, de uma boa eloquência, oralidade, conteúdo, esses pastores não conseguirão entrar, mas você pode entrar. Há lugares que nenhum de nós tem acesso. Nós estamos aqui na liderança, pastores, mas você tem acesso. Quando Naamã estava leproso, ele que era de alta patente lá na Síria, tomado por uma lepra, uma menina jovem, cativa das terras de Israel, que estava na região da Síria. Não sabemos dizer a idade dessa menina, mas essa menina notificou que aquele general de alta patente na Síria era leproso. E ela falou à sua dona: eu conheço um profeta em Israel que tem a capacidade de orar por ele e ele ser curado. Despertou na esposa daquele general, daquele homem, o desejo de levá-lo à região do Rio Jordão, ali onde estava Elias, os profetas que circulavam naquela época, e é Eliseu quem vai orar, e ele vai ser curado de lepra. Mas a minha pergunta é: quem falou do profeta? Não foi o profeta que se remeteu a ela, se remeteu a Naamã. Quem foi que falou? Quem foi que foi instrumento de Deus para ministrar a palavra? Aquela menina. Deus não está procurando estrelas na igreja. Deus não está procurando pessoas de um background, de uma excelente formação. Deus está procurando pessoas disponíveis para o seu reino. Olhando as necessidades que estão ao redor, num avião, num ônibus, numa empresa, numa escola, numa universidade, no trabalho, na vizinhança, olhando situações de vulnerabilidade, de desespero das pessoas que cercam. Neemias nos ensina e ensina a igreja brasileira que precisa se arrepender dos títulos de apóstolos, de doutores, de bispos, de arcebispos, de hierarquia. Neemias não está buscando títulos. Há uma carreira desenfreada hoje na igreja por um status. Mas Neemias faz questão de dizer: eu era copeiro. Capítulo 1, no verso de número 11, a última frase: nesse tempo eu era copeiro. E é nesse tempo de 4 meses que ele está em oração. E enquanto ele espera, nos faz lembrar que em Hebreus, você pode marcar, no capítulo 6, verso 12, o autor de Hebreus diz que pela longanimidade nós herdamos as promessas. A primeira vez que eu tive contato com a palavra longanimidade na Bíblia, quando eu me converti, eu fui direto para o Aurélio. Eu sempre estudei a Bíblia naquela época com o Aurélio, porque eu disse: que palavras difíceis, que eu não entendia, eu era jovem. A Bíblia tem termos técnicos difíceis, às vezes, de entender. Mas eu descobri que em inglês o termo explica melhor, é long suffering. Long suffering quer dizer sofrer longamente e esperar longamente por uma causa. É muito mais profundo do que simplesmente ter paciência. É muito mais profundo do que esperar. É aquilo que no coach de hoje, dos dias contemporâneos, nas empresas e até nas palestras, uma palavra que está muito em evidência: seja resiliente. O que é resiliência? É aquela pessoa que tem o expertise, o skill, a habilidade, a competência de suportar tensões, de suportar crises, dificuldades e permanecer firme. Esse é o convite de Deus para a igreja, não é o convite de Deus para executivos, nem para empresários, nem para o povo brasileiro apenas, é para a igreja estar firme
e ter um caráter resiliente nesses dias difíceis. E o caráter resiliente também nos ensinará a sermos longânimos. É por isso que talvez, aonde se prega a palavra de forma séria, em muitas igrejas, por aqui nessa cidade, no Brasil, essas igrejas não enchem, elas não crescem. Porque as pessoas querem receitas prontas. As pessoas querem um botão automático para orar e esperar, mas Neemias está há 4 meses gestando em oração e aguardando a hora certa de pedir. Porque eu ainda estou no primeiro ponto, ter fé para esperar. Não seja impulsivo, não seja imediatista, não seja radical ao ponto de achar que no Evangelho existe uma receita pronta, uma fórmula pronta que vamos pedir e já vai acontecer. Nem sempre será assim. O mesmo texto que nós lemos aqui, sim, tem coisas que nos levam a entender um pouco disso, mas não significa que é uma fórmula correta para todas as situações de pedidos que nós vamos fazer, porque aqui também tem uma oração que foi mais rápido do que o WhatsApp. Neemias olhou para o rei detectou que ele estava triste, abre aspas, o rei era pagão. Viu que ele estava triste. E ao olhar que ele estava triste, o capítulo 2, versículo de número 2, ele diz, versículo 2, o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Imagina, a jumenta de Balaão falando. Às vezes tem crentes que não nos entendem, e tem incrédulos que nos entendem. Às vezes tem pessoas na igreja que não têm discernimento, e tem pessoas lá fora que nem convertidas são, que têm um feeling do Espírito Santo, sem ao menos elas saberem quem é o Espírito Santo. E quando Neemias disse que esse rei sacou que ele estava triste do coração, dá uma lida nessa frase. Eu temi sobremaneira. Desculpa o teatro. Mas é isso, você tem que ler a Bíblia assim. Se você ler assim, e temi sobremaneira, você não entendeu nada. Ele gelou porque ele entendeu. Esse homem está enxergando o que Deus está me falando. E eu vou mostrar para você que nesse caso aqui, ele fez uma oração mais rápido que o WhatsApp. Porque tem orações que não dá nem tempo de articular as palavras. Isaías fala em um dos textos, e antes que me clames, eu responder-te-ei. Está lá em Isaías, no capítulo 66. E antes que me clames, responder-te-ei. E no capítulo 2, ele diz agora, no versículo 3, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? O rei acabou de falar, que me pedes agora? Agora escute, veja a cena. Vamos ler agora, depois do ponto de interrogação. Então, orei ao Deus do céu. Meus irmãos, não deu tempo de sair de Valinhos, ir para a Nova Vida e orar. Ele tinha que orar ali mesmo. Foi mais do que o WhatsApp, foi no neurônio, naquilo que eu sempre falo aqui, foi na sinapse neuronal. Pá! E Deus ouviu, e Deus respondeu. Mas preste atenção, não foi nada automático. Quantos meses ele já está orando por aquilo? 4. Talvez se ele não tivesse orado 4 meses antes, ele não teria temido sobremaneira de entender que Deus estava falando com ele através de um homem que não conhecia Deus. O versículo de número 5, aí sim, ele depois que orou, e eu não sei, o pastor Felipe, que é engenheiro, pode me ajudar, quantos milésimos de segundos durou essa oração? Vamos contar aí, porque... E eu orei ao Deus do céu, porque agora já emendou com o pedido. E disse ao rei, agora é Deus. E disse-me o rei, que me pedes agora? E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar
a cidade dos sepulcros de meus pais. O segundo ponto aqui que nos ensina é que nós precisamos ter fé para pedir. Primeiro é ter fé para esperar. Não entenda jamais que grandes projetos de mudanças radicais na sua vida virão imediatamente. Grandes obras que Deus vai fazer na história da humanidade, que fez, foram precedidas de muita oração. Foram precedidos de homens e mulheres, esses tempos de intervenção divina, foram precedidos por um tempo de busca e de revelação de Deus no particular do coração desses homens, para depois desse tempo, Deus engendrar mudanças e intervenções que impactaram aquelas gerações até os dias de hoje. O grande problema é que nós não temos essa paciência e longanimidade para esperarmos. Quem aqui não conhece o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. O salmista chegou a dizer, ó minha alma, porque tu estás abatida, porque tu estás inquieta. Aquieta, ó minha alma. Aquieta, ó minha alma. Então, nós temos que ter fé para pedir, sim. E vou mostrar para vocês quantas passagens de Neemias que ele orou. Vamos, por exemplo, para o capítulo 4, verso 4. Ouve, ó nosso Deus, orações rápidas que ele fez. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Ele pediu a Deus na hora em que ele estava sendo desprezado e o seu povo. Ouve, ó nosso Deus, ainda no capítulo 5, verso 9, são várias referências de oração, 5, 9, acompanhem comigo. Então se calaram e não acharam o que responder, disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio, deixa eu ver se é isso mesmo, 5, 9, dos gentios, os nossos inimigos. Ainda no capítulo 6, 9, 6, 9. É a última frase do 9. Agora, pois, ó Deus, outra oração dele, fortalece as minhas mãos. São orações instantâneas que Neemias faz. E nós também temos que aprender a fazer estas orações instantâneas em silêncio. Você já repreendeu o diabo na vida de pessoas em silêncio no elevador? Eu já. Vamos olhar. Às vezes você não pode nem falar. Tem certas questões que nós vamos ter que ouvir e não podemos expressar, nem dizer está amarrado. E se falarmos, alguém vai perguntar, está amarrado onde? O quê? Então nós precisamos refazer orações relâmpagos, não para o diabo, para Deus. Que o Senhor nos unja, nos capacite. Veja o capítulo 6, verso 14. Ele faz orações diante dos inimigos. Lembra-te, meu Deus. Está conversando com Deus. Lembra-te, meu Deus, de quem? De Tobias, de Sambalate, no tocante a estas obras. E também da profetisa. Olha aqui, uma pessoa que foi alvo de profecia falsa. Cuidado com falsas profecias. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, quando Neemias vai ser vítima de pessoas que vão trazer palavras proféticas para tirá-lo do caminho de Deus. Já passamos aqui até no púlpito, situações de que pessoas, terminei de pregar, a pessoa queria tomar o microfone e dar a palavra que Deus mandou, sem Deus ter mandado. E ainda tive que ouvir dessa pessoa que o Espírito Santo não estava em mim. Porque ela disse, eu tenho um recado para a igreja. Eu digo, mas o recado Deus já deu, a pregação. Então, antes da irmã dar o recado para a igreja, a irmã deu o recado para mim. Eu sou o anjo da igreja. Não, mas Deus mandou eu falar para a igreja. Não, irmã, qual é o recado? Deixa eu ouvir. Uma coisa sem pé nem cabeça. Eu acho que se os irmãos ouvissem, os irmãos iam procurar um psiquiatra naquela semana para entender o que é aquilo. Que visão é essa? Então a profetisa chega e tem horas que ele está ali, e você pode ler isso em casa,
que ele vai ter que usar de estratégias como essa, diante do inimigo. Orar a Deus em relâmpago e em silêncio. E ele faz mais uma oração. Nós acabamos de ler o 6:14. Vamos agora para o capítulo 13, verso 14. Tem várias orações aqui no capítulo 13. 13:14. Por isto, Deus meu, vamos marcar aí, lembra-te de mim e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Verso 22, ele também vai orar. Também mandei os levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, ele está conversando com Deus. Vamos, Deus meu, vamos, lembra-te de mim. Está conversando com Deus. E perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Vamos para o verso 29. Ele está ainda em oração. Lembra-te deles, Deus meu. Pois contaminaram o sacerdócio, pessoas do lado de dentro. Ele tinha inimigos do lado de fora, Tobias e Sambalate, e ele tinha inimigos de pessoas que não queriam a santidade na casa de Deus. Paulo diz em Coríntios que ele teve que aprender a conviver até com falsos irmãos. Cuidado, até dentro da igreja tem pessoas que não são convertidas. Pessoas que às vezes são até crentes em Cristo, mas são extremamente carnais. E quando você começa a compartilhar os seus sonhos e projetos de Deus até para a igreja, elas são extremamente pessimistas e desmotivadoras. Talvez eu entenda porque Neemias, ao chegar em Jerusalém, ele ficou em silêncio. Ele não contou para ninguém. Porque às vezes, dependendo de quem e com quem você vai compartilhar, os inimigos não estão necessariamente do lado de fora, podem estar do lado de dentro, que vem muitas vezes desanimar você e a mim. Ainda no capítulo 13, verso 31, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Vamos ver a última frase do livro de Neemias. Leiam. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Eu costumo dizer que são orações WhatsApp para Deus, diretas para Deus. Orações relâmpagos. Por isso, Neemias nos ensina que nós precisamos ter fé para esperar e ter fé para pedir. Tiago diz que nós pedimos e pedimos mal para gastarmos em nossos próprios deleites e prazeres. Neemias não está pedindo nada para si. Ele está pedindo para em prol de Jerusalém. Em prol da restauração dos muros. Talvez aqui resida o desafio da igreja brasileira. O Brasil está vulnerável. Uma parcela do país torce contra a nação. Uma parcela da mídia, quase 80% da mídia, torce pelo fracasso da nação. E a igreja não pode ficar vulnerável. A igreja não pode ficar passiva. A igreja é chamada por Deus para se colocar na brecha e ser atalaia, que de dia e de noite não se calará até que venham tempos de refrigério, como disse Pedro, pregando no primeiro sermão dele em Atos, capítulo 2, tempos de refrigério e tempos de arrependimento. Não seja da linha dos pessimistas. Tenhamos fé para esperar, meus queridos. Tenhamos fé para pedir. É interessante que o seu pedido foram dois verbos. Vamos ver os pedidos de Neemias lá no capítulo 2, 2 verbos. Envia-me e concede-me. Eu gosto desses verbos que ele se utiliza na oração. No capítulo 2, quando ele pede ao rei. Quando ele pede ao rei, no verso 5, peço-te que me envies a ajudar. Embora aparentemente ele está pedindo para ele, mas não é para ele. Ele está abrindo mão
de estar na corte palaciana do imperador que seria hoje o Donald Trump. Ele está na região do Império Medo-Persa, na região das Arábias, na região de Suzã. Ele está ali num palácio com toda a comodidade. Então ele poderia ter ficado lá. O que é que ele vai fazer em Jerusalém, uma cidade destruída? Mas ele pediu, para ele sim, mas não para em benefício dele. Ele pediu, porque ele queria ser um instrumento de Deus para restaurar os muros de Jerusalém. Envia-me. Outro pedido que ele faz, verso 7. E se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores, para que me permitam, ou para que me concedam passar e entrar em Judá. Ou seja, o seu pedido foi esse: envia-me e conceda-me. Muito obrigado, receba um galardão de profeta. Jesus disse que quem dá um copo d'água a um profeta, recebe o galardão do profeta. Muito obrigado, Ricardo. Nós não precisamos apenas orar. Nós precisamos também fazer planos. Nós não vamos apenas pedir. Nós precisamos fazer planos para concretizar esses pedidos que Deus quer responder em nossas orações. Tenha muito cuidado quando você faz algumas orações. Às vezes nós podemos orar pelos enfermos. Uma certa ocasião, ainda morando em Maceió, eu orava todos os dias pelos enfermos e presidiários. Eu colocava um mapa mundi, orava, por isso que eu gosto de mapa, por todos os países, todas as nações. Mas orando muito pelos enfermos, um dia Deus disse: chega de orar, vá ao hospital orar. Vá nas enfermarias, Fernando. Vá nos hospitais orar pelos enfermos. E naquele período eu recebi muitos convites para ir às enfermarias. Até porque em alguns hospitais de Maceió, naquele momento que eu morava lá, alguns hospitais proibiram certos crentes de entrar. Porque alguns atrapalhavam mais do que ajudavam, porque gritavam. E os médicos, e principalmente a Santa Casa de Misericórdia, tinha feito objeções para não deixar os crentes entrarem nos hospitais. Mas eu ouvi de Deus em meu coração essa voz: chega de orar, é hora de agir. Então Neemias nos ensina que nós devemos ter fé para pedir. E quando nós orarmos, lembremos, vamos fazer também planos para que as orações que Deus vai responder, nós mesmos sejamos o alvo destas orações e coloquemo-nos à disposição divina para sermos a resposta das nossas próprias orações que temos dirigido a Deus. Neemias dirige a oração a Deus e Deus disse: é você quem vai. É você quem vai restaurar os muros de Jerusalém. Então tenhamos fé para esperar. Tenhamos fé para pedir. O último ponto é que você e eu precisamos ter fé para desafiar os outros. Alguém já disse que liderança, abre aspas, é a arte de conseguir que as pessoas façam o que devem porque elas querem. Fecha aspas. Liderança é a arte de conseguir que as pessoas façam o que devem porque elas querem, não porque nós estamos impondo. Isso mostra o poder persuasivo. O poder que um líder pode ter de influenciar, de persuadir com convicções e não por emoções apenas. Há certos apelos de púlpitos hoje que são, na verdade, tentativas emocionais de extrair das pessoas ações. Deus não trabalha dessa forma, embora Deus tenha emoções, Deus tem sentimentos, mas Deus quer que nós possamos ser ágeis, agirmos a partir de convicções. É por isso que até o nosso culto é racional. Nós não podemos ser pessoas que apenas vivem de emoções. Eu senti uma unção, e daí? Não basta só sentir. Existem certas músicas, certas ministrações, certas pregações, que elas apelam por esse nicho, por esse caminho, e é perigoso.
É preciso ter sobriedade. O líder, ele pode ter carisma, mas esse é o grande perigo de um líder bastante carismático, que só persuade aos outros pelo calor das emoções e não por respaldo significativo. E o respaldo não é palestra de humanismo, centrada no homem, colocando a esperança no homem. O respaldo é a palavra de Deus que nos estimula, que nos encoraja pelo Espírito Santo que habita em nós. E a sua voz será audível dizendo a mim e a você: não temas, eu sou contigo. Esse é o grande perigo. Você passa hoje numa livraria de aeroporto, numa livraria, embora as que nós temos aqui, infelizmente, a crise econômica está acabando com elas. Mas os livros que vendem mais, autoajuda. Eu não sei se você tem discernimento para entender que livros são estes. Livros que são vendidos, são best-sellers nos Estados Unidos, são reproduzidos aqui e o conteúdo, tenho vontade de espremer, não sai nada. Quantas vezes vou comprar certos livros e digo, esse é best-seller? Terrível. Alguns até se gabam, mas Max Lucado tem razão. Há tantos autores que são aplaudidos nesta terra, mas não receberão o aplauso do céu. Às vezes autores, até no mundo secular, que só escreveram um livro, mas foi o livro. Há pastores que escrevem hoje em muitos livros, mas não tem quase nada significativo. A questão não é escrever, é saber se Deus mandou. É saber se aquilo que está ali é de conteúdo humanista ou é de conteúdo divino, inspirado por Deus, que venha mobilizar pessoas para um propósito. Veja, meus irmãos, esse homem teve que ter fé para chegar em Jerusalém, uma cidade derrubada, os muros derrubados, a cidade vulnerável, pobreza instalada. E ele começa em oração há 4 meses. Chega na cidade sem trombeta, desafiando as pessoas e encorajando seus compatriotas para que os muros sejam restaurados. Nós já lemos o final da história. Em 52 dias, a obra foi concluída. Nós já conhecemos. Mas nós vamos estudar aqui nos próximos domingos que os inimigos vieram. E nós vamos pontuar aqui que esses inimigos estão hoje assolando a igreja e o Brasil, bombardeando a mente da igreja, bombardeando através da mídia com sensacionalismo para deixar uma imagem de fracasso do governo da nação. Para que as vozes do pessimismo sejam maiores do que a voz da esperança. E nós precisamos nos levantar e entender aquilo que Paulo disse: inimigos por fora, lutas por fora, combates por dentro, mas maior é aquele que está em nós. O Senhor nos dará bom êxito. Portanto, vamos para o terceiro e último ponto, ter fé para desafiar os outros. Isso está no capítulo 2, verso 9, até o verso de número 18. Vamos primeiro dividir esse terceiro ponto em 3 pontos, em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a viagem. Não há relato aqui da viagem de Suzã até a região de Jerusalém. Pastor Felipe falou-nos da distância, mais ou menos 1,5 km. A distância de Maceió, quase, para São Paulo. Já viajei várias vezes de ônibus. 1.500 quilômetros. Mas é 2.000 de Maceió para cá. Um pouquinho a mais. Eu já viajei muito. De ônibus. Hoje em dia está difícil pela situação das estradas. Tem mais buraco do que na Bahia e em outros estados do que pista. Está faltando um pedágio lá para deixar um tapete. Mas se você pegasse uma linha reta, como foi, se você pegar o mapa de Suzã, era muito simples. Irã, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Israel. Mas quem vai viajar no deserto? Vai para Mato Grosso ver o calor que está, a umidade que está em Mato Grosso, deu hoje 7 pontos. 7 pontos percentuais de umidade no Mato Grosso.
menos do que no deserto. O deserto é 15% de umidade. Mato Grosso está com 7%. Imagine os problemas respiratórios. E as pessoas não tinham infraestrutura naquela época. Até os dias de hoje, o deserto era difícil. E era uma linha reta, né, pastor Felipe? Uma linha reta. Não, mas ele vem, Suzã, Eufrates, que até hoje está em Bagdá, o Tigre, e vai chegando ali por cima para descer depois para Jerusalém. Uns historiadores dizem que levava 2 meses para fazer essa viagem. Porque tem que parar. Não tem geladeira. Não tem água gelada. É uma viagem de peregrino mesmo. Então essa viagem, versículo 11, apenas relata que ele chegou a Jerusalém. E eu estive 3 dias. E à noite me levantei. Uns poucos homens comigo. Interessante. Aqui está a vitória. Não fique abrindo a sua boca para todo mundo. Não fique contando vitória antecipada antes dela chegar. Os poucos homens que estavam com Neemias, a Bíblia diz que nem eles sabiam da missão. Estou orando para que o nosso presidente fique mais calado. Que hoje a jornalista, para alfinetar, uma jornalista de uma emissora aí que eu gosto de assistir, porque a gente tem que ouvir o inimigo, né? Eu não gosto de assistir a certa emissora, mas eu tenho que ouvir para saber o que é que o inimigo diz para orar, porque senão eu fico por fora. A minha esposa não quer que eu assista algumas coisas, eu digo, mas eu tenho que ouvir para saber o que é que o inimigo está fazendo. Para detectar. Então ela falou assim, ele tem que sair direto do Alvorada e ir via reta para o Palácio do Planalto, sem falar com ninguém. Quer dizer, como quem diz, cala a boca, eu quase que dizia, mas a sua equipe fica lá às 6 horas da manhã aguardando ele. Para que ele abra a boca, para que fale. E nisso fica tentando, para quê? Para pulverizar na nação instabilidade. Para pulverizar na nação um governo despreparado. Como se Deus precisasse de super-homens. Mas Deus faz muita coisa sobrenatural com homens fracos, falhos. Na fraqueza nossa, o poder dele se aperfeiçoa. Você quer um homem culto? Nós já tivemos um ex-presidente, eu não vou citar os nomes, que nós estamos aqui ao vivo, para depois não ser processado. De culto, de poliglota, que estudou até fora do Brasil. Por um defeito de caráter, foi humilhado. Pediu a nação inteira para ir de bandeira verde e amarelo. E os brasileiros foram de preto. E foi humilhado em praça pública, aos olhos de toda a nação e do mundo inteiro, culto. Já tivemos presidentes com pós-doc na França, com viés de direita, com viés de esquerda, mas que até hoje não sabemos se é direita ou esquerda, culto e poliglota, cuja esposa, quando estava doente, invocava entidades e orixás. Já tivemos presidente que quando tinha problemas ficava pelado. Quem está dizendo isso não sou eu, é a revista e o livro de pessoas que conviveram junto com ele para fazer cabeça às entidades e invocar as entidades ajuda para esta nação. De quem Deus precisa? E já tivemos um ex-presidente que infelizmente hoje está preso, que trouxe um respaldo de alguém que veio do chão, do berço, de uma população pobre, simples, e a nação honrou por direito de voto como presidente. Então nós já tivemos os 2 extremos, do lado de lá e do lado de cá. Com quem nós podemos contar? Com homens fracos, que da fraqueza, Deus entra com a sua força e o seu poder. Só que ele não vai conseguir sozinho. Essa luta não é dele, essa luta é nossa, é a luta da igreja, que ficará em intercessão e oração na torre de vigia como atalaia, até que, e nós não estamos orando por progresso do Brasil apenas, nós entendemos que o progresso é necessário, porque se houver progresso, haverá investimento na igreja, em missões, porque emprego haverá, recursos virão, e a igreja não viverá à míngua, mas terá recursos para investir na obra.
Essa é a visão medíocre que muitos têm aí fora. Então não fique aí na linha daqueles que estão torcendo, que estão desanimados por causa disso ou daquilo. A quem você está dando ouvidos, meu irmão? Aliás, hoje nos jornalistas, eu tenho horas que eu digo, não vou para a TV, eu vou para o podcast. Agora estou ouvindo podcast. Porque eu vou atrás de jornalistas que eu quero ouvir esse. Porque se eu for ouvir esses aqui, que são a matriz, que muitos acham que é a base jornalística do Brasil, vendem uma imagem falsa. Apelam, instigam. E a nossa própria imagem hoje, que está maculada na Europa, é culpa e também da parcela da mídia que fica instigando para gerar instabilidade no Planalto. Que Deus faça como fez com Davi na oração dele, coloque sentinela na boca do nosso presidente, na minha boca e na sua boca, para não pecarmos contra ele. A viagem foi essa, versículo 12, não declarei a ninguém, vamos ler, o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém, então não abra a sua boca. Uma vez eu falei para o irmão, ai pastor, a bênção já chegou, eu digo, já está empregado? Não, ainda vou ser, então não fale. Só vai dar o testemunho se tiver de carteira registrada. Vai contar da gravidez quando tiver a barriga grande. Olha lá como pastor nordestino. Só vai contar a bênção quando tiver sacramentado. Grandes vitórias Deus vai nos dar na discrição. Seja prudente. E ele vai, no versículo 12, ele diz, não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale. Olha os lugares que ele vai. Pelo vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo. Monturo é lixo. Contemplei os muros de Jerusalém. Olha o diagnóstico. Veja, ele olha os muros, estão destruídos. Ele não fica lá, ai meu Deus, estão destruídos. Ele já sabia que estavam destruídos há muito tempo, querido. Tem gente que gosta de ficar, estão destruídos, vai tomar Rivotril. Vai tomar um Ancilivre, Lexotan, um coquetel, tudo isso e vai dormir. Seja realista, mas não seja pessimista. Me incomoda as pessoas que ficam só enfatizando a tragédia, o caos. Não vai dar certo, não vai dar certo. Vai dar certo na força do Senhor. Quando, como, eu não sei, mas Deus me enviou aqui, eu vou. Não na minha força, na força dEle. Então aqui ele me mostra, ele repete, estavam assolados, só que lá ele tomou ciência, aqui ele está em loco. Estão assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao açude do rei. Versículo 15, subiu a noite. Vocês estão percebendo que é muito mais à noite? À noite, eu gosto da noite. Do silêncio. Parece que não, sou bem agitado, mas eu gosto de silêncio. Deus não fala na agitação. Eu gosto de ficar no meu quarto em silêncio. Ler a Bíblia em silêncio. Orar também em silêncio. Subi à noite. Pelo ribeiro, contemplei ainda os muros. Você vai dizer, mas de novo ele está vendo os muros. Silêncio, xarape. É estratégia. Porque as pessoas são assim. Tem que olhar mesmo. Tem que ver. Olhar o quadro, olhar o cenário. Pedir a Deus estratégia, pedir a Deus discernimento. Voltei. Entrei pela porta do vale. De novo pela porta do vale. De novo, xarape. Deixa eu olhar. Né, pastor Edson? Deixa eu observar. Entrei pela porta, tornei para casa, não sabia os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui de novo eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Hoje é o contrário, nós falamos para todo mundo e não inspecionamos.
Nós comentamos com todo mundo, ainda mais em redes sociais, aí piora tudo, porque pulveriza, ventila, e menos oramos. Então lhes disse, estáis vendo a miséria. Olha, pastor, eu acho que ele está sendo pessimista. E tudo isso que nós lemos agora, a partir do 11, perdoe-me, até o 16, ele está investigando. Vamos para o desafio. O primeiro subtópico é a viagem, do terceiro ponto. O segundo subtópico, ele investiga. Eu queria convidar você a abrir Provérbios 18, 13. Tem uma promessa lá muito rica. Eu já volto para Neemias. Provérbios 18, 13. Tem pessoas que gostam de dar o verde para colher maduro. Não é o da Venezuela, não. Mas quer colher o maduro. No capítulo 18, verso 13. Responder antes de ouvir é estutícia, é loucura, é insensatez e vergonha. Ouça, veja, observe, caminhe, analise. Você que está aqui nos ouvindo, que é empresário, está passando situações difíceis, faça essa prática, chegue mais cedo na sua empresa e construa um altar de oração lá dentro do seu escritório. Comece a orar. Uma vez eu estava num processo seletivo na Unicamp e eu vi muitas vaidades e arrogantes ali já dizendo, a vaga é minha, a vaga é minha. Eu digo, meu Deus, então não sobrou nenhuma, já está tudo marcado. E eu falei, veio um desânimo. Eu disse, todos esses orientadores já estão com vagas marcadas, carimbadas. Eu falei, o senhor não aceita, eu vou para o banheiro. Eu disse, onde é que eu oro? Eu disse, se eu orar alto aqui, vão dizer que estou doido. Eu falei, eu vou no banheiro. Tranquei-me no banheiro. Entrei em guerra. E Deus me deu a vitória. E os que se vangloriavam de que as vagas já eram deles, os dois que disseram, nenhum deles entrou. E ainda sobrou vaga. E eu falei, isso é que é Deus tremendo, maravilhoso. Mas eu confesso que um desânimo abateu meu coração naquela hora. Pelas falácias, pelos discursos, pelos olhares arrogantes, as soberbas. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Então, cuidado. Mais uma vez eu repito, aqui está um homem que não abre a boca muito. Ele investiga. E agora sim, ele vai fazer uma estratégia que eu finalizo para a minha vida e para a sua vida. Desafiar os outros. E eu acredito que ele investigando tudo aquilo, entendendo o terreno que ele está pisando, analisando todo o pano de fundo que a cidade se encontrava. Agora sim, ele tem know-how, expertise, para poder se levantar e dizer o que nós vamos ler da boca de Neemias no capítulo 2. Volta comigo para o mesmo capítulo 2 de Neemias, verso de número 17. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vamos ler juntos? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Então veja que ele está conjugando a palavra na primeira pessoa do plural. Nós deixemos de ser opróbrio. Agora sim, nós. Esse é o melhor líder. Não é aquele que manda fazer, é aquele que vai com o povo, é aquele que vai na frente. Por isso que Davi estava ali. Neemias poderia dizer, eu vou com vocês porque eu já fui antes. Eu vou para os muros, mas eu já estive lá antes. Hoje os reis fazem guerras, lembra da guerra do Golfo? Nenhum presidente foi lá, mas os reis antigos, os reis dos povos da Idade Média, eles iam na frente. Eu até corrijo, nem todos da Idade Média. As cruzadas que o próprio Papa encomendou, mandou milhares de cristãos saírem da Europa, da África e da Ásia para irem para o Oriente Médio. Mas ele mesmo não foi. O líder, ele vai.
Vamos juntos. E aí ele diz agora no verso de número 18, e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Em quem ele está se inspirando para encorajá-lo? Coach? Aí eu fiz uma semana lá, 7 dias no hotel, R$ 3.500, que pena. Autoajuda. Não posso falar tudo que eu escutei dessa pessoa, mas eu fiquei chocado com não só autoajuda, mas ocultismo presente nessas palestras. Não que todos façam isso, jamais. Tem gente séria fazendo um trabalho sério. Mas ele se inspira não em humanismo, não em autoajuda. Veja a palavra a quem ele se refere. Lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram juntos, disponhamo-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa obra. De imediato, aquele povo que está ali soma com Neemias e já conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Disponhamo-nos. Talvez é o que Deus está precisando no Brasil e na igreja. Fiquei feliz em ver muita gente hoje à noite aqui na igreja. Amém, queridos? Que bom que você se tornou disponível para vir ao culto. Disposto. Por isso que o Salmo 110 diz, no dia do teu poder, o teu povo se oferecerá voluntariamente. As coisas de Deus não podem ser feitas na força do braço do homem. Nós sabemos e sentimos quando alguns desafios, ontem mesmo teve uma massa maravilhosa que poucas pessoas vieram. Eu sei que tem um custo, eu sei que nem todo mundo pode pagar, mas foi R$ 15, mas é a comunhão. Quanto é um sanduíche hoje aí fora? Um hambúrguer. Agora está uma moda. Esses truck food. Food food. Food truck. Você está uma moda. Caríssimo. Nós tivemos massas aqui, com 3 molhos. Espaguete. Espaguete não, o talharinho, né? E tivemos ainda lá o nhoque, com batata. Maravilha, não era só amido não. Com molhos. Mas quando eu entrei, eu confesso que eu olhei e disse, Senhor, cadê o povo? É para ajudar os jovens a irem para o acampamento. Para eles poderem ter experiências com Deus, buscarem ao Senhor. São desafios. Naquele dia, Deus vai cobrar de nós. O quanto nós estimulamos o outro. Não é nada, mas às vezes sair para incentivar um jovem a vir para o acampamento. Nós precisamos estar mais atentos a essas trombetas de Deus, queridos. Não faça do boletim que nós fizemos, foi caro, um desprezo. Vou orar. É um propósito. As pessoas hoje são muito relaxadas para as coisas espirituais. Mas elas se tornam muito aptas quando o câncer chega. Quando o luto chega. Elas se tornam desesperadas. Elas querem algo de concreto quando a aflição aperta. Cuidado com o orgulho de que estamos bem, estamos ótimos, onde nós estamos. Nada é para sempre. Nós precisamos conservar a dependência de Deus sempre. Bem, queridos, o verso 18 foi esse momento de liderança de Neemias, que encontrou um feedback. Mas no próximo domingo nós vamos trabalhar que os inimigos vão chegar. E o verso 19 diz, Sambalate, Tobias, figuras nobres, Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E aí vamos finalizar com esse verso 20. Então lhes respondi, o Deus dos céus, vamos juntos, é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Deus nos dará, não é me dará, nos
dará. Todas as vezes que as bênçãos de Cristo são outorgadas e expressas no Novo Testamento, preste atenção, não diz que Deus abençoou a Mônica, te abençoou. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou. Ele nos chamou. Ele nos justificou. Ele nos santificou. Não é nos. E aqui está o desafio de um líder. Persuadir na arte célebre de conseguir que as pessoas façam o que elas devem, porque elas querem. Não porque elas foram empurradas, mas porque elas encontraram alguém que apenas deu start, a trombeta, de algo significativo, racional e muito mais sublime, espiritual. Que deu a elas sentido de vida. E é o que nós queremos buscar nesse livro de Neemias para a nossa igreja, para o Brasil e para a sua necessidade e na sua família. Vamos lembrar os 3 pontos. Ele teve fé para esperar. Ele teve fé para pedir. Ele teve fé para desafiar os outros. Talvez você se encontre hoje sozinho na empresa. Uma única voz. Talvez você é o único e a única voz solitária na sua família. Talvez você é uma única voz onde você está inserido em algum lugar. Deus manda lhe dizer hoje à noite, eu conto com você. Abre bem a tua boca, eu te encherei. Eu serei a tua boca, como ele disse a Moisés. Eu serei, você será a minha boca, na verdade. Eu vou falar através de ti, Moisés. E Deus quer usar as nossas vidas, meus irmãos, para persuadir a tantas pessoas aí fora, não pela nossa força, pelo nosso raciocínio lógico e não pelo nosso carisma. Deus quer persuadir pessoas, através do Espírito que habita em nós, de algo que vai mostrar para elas, que dará sentido, que será de algo profundo e significativo para uma retomada de vida na vida de cada uma delas. É o que eu desejo hoje à noite. Mas nós aprendemos e temos cantado aqui que nós não vamos conseguir isso na força do pastor Fernando, na força da prédica, na força da loquacidade, da erudição. Não. Nós vamos conseguir pelo Espírito que estava em Neemias, que está em mim, que está em você. Neemias era copeiro. Quem é você? Quem sou eu? Vamos finalizar cantando o Espírito do Senhor está presente para consolar. Porque Ele fez e faz, o Mateus, lá em Juiz de Fora, que eu estou vendo aqui, para matar a saudade, um carvalho de justiça. Faz o Irã, onde ele está, um carvalho de justiça. Faz o pastor Felipe, faz a Vânia, que me contava antes do culto, das lutas, um carvalho de justiça. Não se deixe abater diante do cenário trágico, diante das vozes e falácias pessimistas e caóticas e sensacionalistas. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Que tempos melhores estão por vir. Fique de pé. Deus quer te ungir, Deus quer te capacitar. Eu quero orar por você, enquanto nós cantamos, se você quiser sair do seu lugar, para que nós, pastores, possamos impor as mãos. Nossas mãos não são melhores, mas é a imposição de mãos. Para que Deus capacite você onde você está. Para que você seja esse líder, que consiga na força do Espírito persuadir os outros, por estratégias divinas que Ele mesmo dará a você nesses 52 dias. Talvez você tenha dito, pastor, eu tenho estado cansado, porque eu me preparo para chegar na empresa, na escola, na universidade, na minha casa, e por mais que eu arregimente forças e recursos, eu tenho logrado muito pouco. Mas hoje você aprendeu que Neemias chegou diante daquele estado caótico. Mas a boca dele, quando ele abriu, Deus estava com ele falando.
Mas aquele tempo de intervenção da boca de Neemias foi precedido por 4 meses de oração. E aqui está o segredo. Não está na técnica, não está na oralidade, nem nas técnicas de persuasão centradas em autoajuda. Está em uma atmosfera precedida por oração. Talvez você quer entregar aqui hoje essa ação de líder que você tem em alguma área da sua vida. E Deus coloca em meu coração para orar com os pastores por você. Sai do seu lugar, quero convidar os pastores para virem aqui. E Deus quer te capacitar. Eu vou pedir, pastora Vânia, se estiver com óleo, está com óleo aí? Traz o óleo. Vamos orar. E Deus está falando muito de empresários, de profissionais, de pessoas que estão atuando. E eu sinto meu coração apertado. Você que tem se sentido impotente, incapaz. O Senhor vai ungir. Senhor, que não sejam as nossas mãos, mas que sejam as mãos do Senhor, seja a mão do Senhor através dos pastores. Aqui tem um óleo. Vou pedir para a pastora Mabe, deve ter o óleo na bolsa, pede para ela, por gentileza. Alguém chame ali a pastora Mabe, o óleo. Amém. Vamos cantar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. Quero ouvir. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar nos seus negócios, meu. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. E Ele te ungiu para pregar libertação, quebrar cadeias e quebrar cadeias, para restaurar os corpos. Põe a mão nos pastores ali, no pastor daí. E anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que te chamem, a fim de que nos chamem esteio, a fim de que nos chamem carvalhos de justiça. Enquanto o teclado toca,
Pai, nós colocamos no teu altar cada pessoa aqui presente. Aonde as nossas mãos pastorais não alcançaram, o Senhor alcança, porque vale muito mais a tua mão do que a mão do homem. E nós colocamos diante de ti os nossos inimigos, Tobias, os Sanbalates, os semblantes de soberba, de arrogância, de manipulação, de persuasão humana. Nós derrubamos hoje no poder do nome de Jesus. Que o Senhor repreenda. Que o Senhor repreenda os torcedores que torcem contra os planos do Senhor. Que o Senhor repreenda aqueles que se arvoram contra os desígnios de Deus. Aqueles inimigos que têm oprimido a igreja aqui presente, os líderes aqui presentes, líderes de família, líderes de departamentos, líderes de empresas, líderes de multinacionais, executivos, funcionários públicos, ó Deus, autônomos, profissionais liberais, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora toda a estratégia do inimigo de oprimir, de fazer o povo de Deus recuar. Nós ordenamos, saiam agora do caminho do povo de Deus. Saiam agora, nós oramos e que o pedimos ao Senhor hoje, um batismo de resiliência, um batismo de ousadia, um batismo de intrepidez, um batismo de discernimento espiritual, para sabermos separar as pessoas do mal que habita nelas. Senhor, dá-nos estratégias, dá-nos discernimento, dá-nos equilíbrio, para que não venhamos confundir as trevas com as pessoas. Nós queremos amá-las, nós queremos honrá-las como ser humano e orar pela salvação delas, mas nós oramos para que o Senhor repreenda o espírito de engano na vida dessas pessoas, que o Senhor repreenda o espírito de manipulação, o espírito de fraude, que tem feito coisas em oculto até para bagunçar e confundir o nosso trabalho. Que o Senhor repreenda, que o Senhor repreenda esses olhares, essas falácias, esse espírito de inveja que tenta se aproximar do povo de Deus. Assim como Tobias e Sanbalate tentaram andar com Neemias, Neemias disse: vocês não têm parte conosco, vocês não têm parte conosco. Por isso nós te pedimos hoje à noite, dá estratégias e discernimento à igreja brasileira, dá discernimento aos pastores, Senhor, dá discernimento ao presidente da república, dá discernimento aos ministros, dá discernimento aos auxiliares diretos do executivo do Brasil, dá discernimento às autoridades brasileiras, dá discernimento à mídia, que tem feito estragos também na sociedade brasileira. Dá discernimento, Senhor, às pessoas do Brasil, aos moradores, aos jornalistas internacionais. Dá discernimento. Os dias são difíceis e vulneráveis, mas o Senhor vai levantar carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Que o Senhor levante cada um de nós como carvalhos. Dentro das nossas casas, o Senhor está dizendo: não diga que você é sozinho. Você é a minha voz. Você é a minha boca na sua casa. Você é coluna nessa casa. Estragos maiores não vieram, porque eu sou contigo. Porque eu estou com você. Eu te constituí coluna, diz o Senhor. Eu te constituí coluna na minha casa, diz o Senhor. Na sua casa e naquele lugar. As coisas não estão piores, porque eu sou contigo e tenho te fortalecido. Não se deixe abater, não se deixe abater diante de todas as tempestades e dos semblantes do maligno diante dos seus olhos. Eu unjo os teus olhos para saber enfrentar serpentes e escorpiões, para saber responder e para saber ficar em silêncio na hora certa. Em nome de Jesus, unge-nos, ó Pai. Muito obrigado pela tua unção. É uma unção que não vem do homem, não vem de denominações, é do Senhor para esta geração, para estes dias, nessa crise ética de líder no mundo ocidental, nessa crise de ausência de líderes na igreja no Brasil. Levanta pessoas como nos dias de Juízes, homens aparentemente fracos, frágeis, limitados, mas cheios da tua unção, cheios do teu discernimento, cheios das tuas estratégias. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, igreja, sobre ti, Brasil, sobre ti, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto, te dê a paz, shalom, e te constitua carvalhos de justiça. Você que nos assiste ao vivo, você que acompanha esta mensagem após o culto ao vivo, você que vai ouvir daqui a algum tempo, receba esta mesma unção, esta mesma palavra sobre a sua vida. Que Deus te constitua onde você está. Assim como Neemias foi copeiro do rei, Deus te constitua um carvalho, um instrumento, uma voz profética no meio de tempos tão difíceis, para serem transformadores e agentes de mudança social aonde nós estamos. No nome de Jesus oramos, amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Vamos terminar cantando. Ele nos ungiu. Diga para o seu irmão: e Ele te ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que te chamem, a fim de que te chamem, a fim de que te chamem, Brasil, carvalhos de justiça. Glória a Deus. Deus abençoe.